Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre povos e nações. Povos e nações. Povo, aquele pessoal que é de uma determinada região, de um determinado país. É o povo brasileiro, é o povo paulista, é o povo nordestino, é o povo rio-grandense, é o povo acreano, roraimense. Povo. O que faz uma pessoa ou um grupo de pessoas ser considerada um povo? Agora, a nação brasileira, a nação indígena, afinal, nação. Nação é uma coisa que país? Nação é a mesma coisa que nacionalidade? Que fazer parte de um grupo de pessoas? É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Para começar, povo. Povo sempre vai ser uma quantidade de pessoas, um agrupamento de indivíduos que vivem no mesmo espaço. Então, uma população de uma cidade, eu posso chamar de povo? Depende. Porque eles precisam ter algumas características em comum. Um povo, para ser chamado de povo, ele precisa ter uma história comum. Não adianta simplesmente eu juntar algumas pessoas e dizer que ali nós temos um povo, que ela não é simplesmente um grupo. Nós temos então um povo quando há histórias em comum, quando há necessidades e objetivos em comum. Quando nós temos uma organização cultural, e quando a gente fala de cultura no sentido geográfico, é tudo aquilo que é feito pelo homem, que não tem muito a ver com a natureza. Aquilo que não é natural na geografia, a gente chama de cultural. Tá entendendo? Então, quando nós temos aí uma cultura envolvida, quando nós temos uma atividade econômica, quando nós temos uma organização de pessoas que estão situadas num ponto, que acabam compartilhando de um mesmo trabalho, de uma mesma característica climática, de um mesmo evento histórico, aí sim nós chamamos de povo. Então, povo tem essa ideia de agrupamentos que vivem aí no mesmo espaço, essa população que vive no mesmo espaço, que tem uma certa cultura, uma certa característica em comum. O povo nordestino, por exemplo, o seu sotaque, toda a característica climática, toda a história envolvendo aí as características de exploração econômica, a parte climática, acaba mostrando e dando aí um objetivo comum para todos. A gente pensa nas manifestações culturais, o carnaval, por exemplo, uma das maiores manifestações culturais brasileiras, é justamente aí a manifestação cultural de um povo, a manifestação de pessoas que acabam gostando de uma mesma característica social, de uma mesma característica cultural. Nesse caso, a origem não tem tanta importância assim, mas o presente é importante. No povo, o presente sempre vai ser aí a importância da questão cultural. Então, se eu falo o português, eu gosto de carnaval, eu faço parte do povo brasileiro. Claro, tudo bem, não tem todo mundo no Brasil que gosta de carnaval, mas faz parte dessa manifestação. Ele conhece e acaba contribuindo também para a organização desse tipo de manifestação cultural. Então ele faz parte de um povo, não necessariamente quando a gente entra na parte de origem de questões biológicas, por exemplo. Agora a gente vai ter o povo nordestino, a reunião de diversas pessoas que compartilham uma determinada cultura. Nós temos o povo australiano, que é formado por diversos grupos étnicos, desde europeus até aborígenes, até mesmo pessoas que viviam na região da Polinésia, formam ali o povo australiano. Eles compartilham da mesma cultura, comem lá um determinado tipo de alimento, gostam das mesmas coisas, do mesmo esporte, enfim, forma um povo. Agora, o povo italiano é formado por diversas regiões que têm identidades diferenciadas, mas eles têm uma cultura comum. O povo grego, por exemplo, formado por diversas outras nacionalidades
ilhas que têm aí ideias totalmente distintas, mas eles têm uma organização cultural, eles compartilham de uma mesma cultura. Por isso nós chamamos de povo. O povo italiano, o povo grego. O povo acaba tendo então esse agrupamento de indivíduos que vivem no mesmo espaço e que compartilham de uma cultura. Agora, quando essa cultura ela não é simplesmente organizada no presente, mas ele tem um pertencimento ao espaço, tem um pertencimento a diversas características comportamentais, nós não dizemos que é simplesmente uma cultura, uma manifestação. Nós estamos chamando isso agora de identidade cultural. Quando nós temos, por exemplo, o conceito de nação. Nação, diferente de povo, é algo já mais profundo, é algo fincado no passado e da origem histórica de um determinado povo. Agora, nós vamos ter o lance da paixão, nós vamos ter o lance da pessoa estar pertencida a algum lugar. Vamos pensar assim, o povo árabe, ele seria um povo se fosse simplesmente um agrupamento de um monte de gente lá que comesse um determinado tipo de esfirra, um tempero que falasse o árabe e acabou. Seria o povo. Mas eu estou falando de uma nação. São diversos países diferentes aqui. Mas eles compartilham de uma mesma raiz religiosa. Eles compartilham de uma mesma linguagem, de um mesmo passado, do mesmo biotipo. Então nós chamamos os árabes de nação árabe, porque eles compartilham uma mesma identidade cultural. O árabe pode estar na Península Arábica e pode estar no Japão, mas ele se sente um árabe. Ele tem um sentimento árabe. É uma característica muito mais sentimental. Ele tem a ver não necessariamente com o conceito de espaço, com o conceito de cultura, mas com o conceito de lugar geográfico, que é parte do espaço geográfico do qual você sente um certo representação, uma certa afinidade nesse caso. Então, nação tem muito disso. Você é árabe, você é brasileiro, por exemplo. A nação indígena é a mesma coisa. Quando a gente pensa em nação brasileira, é de certa forma um termo errado, porque nós não somos uma nação por completo. Porque eu faço parte de uma identidade cultural brasileira, ok, eu faço isso, eu tenho isso. Assim como alguém lá do Nordeste também se sente brasileiro. Ok, tem nação. Mas o Brasil é um país que tem diversas nacionalidades. E quando eu falo de diversas nacionalidades, não são estrangeiras não, são nacionalidades nativas. Como, por exemplo, o brasileiro urbano, agora uma nação Yanomami, uma nação Xingu, a nação Guarani, Tupi, todas elas têm identidades culturais diferentes, portanto, são chamados de nacionalidades, nações diferentes. Essa é a pegada, essa é a diferença entre povo e nação. É que aqui é pautado mais no sentimento, naquilo que a pessoa se autodetermina, faz uma autodeclaração. Por exemplo, a nação curda. O Kurdistão é uma região que fica entre o Iraque, a Síria e diversos outros países do Oriente Médio. Naquele lugar ali existem povos diferentes. O povo iraquiano, o povo turco, o povo sírio, mas eles se sentem parte de uma única nação, a nação curda, porque eles têm traços da identidade cultural, raízes históricas, passaram pelas mesmas dificuldades, tiveram mesmo organização religiosa, então ele parte para o lado sentimental. Vocês entendem a diferença entre povo e nação? Essa é a grande pegada. Quando você se sente parte do espaço, você faz parte de uma nação. Eu vou terminando por aqui, desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!